Nossa, minha câmera tá escura assim, gente? Pra Minha mim tá câmera tá escura? Não, pra mim tá legal aqui. É? Desculpe qualquer ruído de galinha pintadinha ou choro de criança, que eu tô com meu filho aqui do lado. Não tem problema Pode. não. Eu prendi o meu lá fora. Eu falei assim, ó. Não venha! Boa noite. Eu coloquei uma legenda. Olha que interessante. Eu fico futucando o Meet para poder descobrir as funcionalidades, né? Olha lá, eu falando em inglês na legenda. Não, juro pra você, eu tava futucando pra achar isso daí, mas por outra coisa. Aí eu falei, eu vou testar. Olha só, tá dando super certo. Já posso ser tech recruiter do Canadá. Ó, Arrasou. Boa noite, Camila. Boa noite, Luiz. Tudo bem? e como é que estão as coisas, Juliana? Tudo bem? Correria, final de ano, muita vaga, muita doideira, muita correria. Aí os gestores ficam bastante ocupados, né? Porque Black Friday e tal, e a gente fica ali no pé deles, Sei. cobrando retorno. Eu sou bastante enjoada com questão de feedback, né? Aí eu fico no pé deles, aí o gestor não tá acostumado com feedback. Ah, não passou, mas passou por quê? Aí eu fico atazanando lá. Boa noite, Rafa, bem-vinda. E aí, tudo bem? Tudo Como bem? é que vocês estão? Boa noite. Paz. Tudo em Rafa, paz te também. apresento Juliana, uma recrutadora que eu acho sensacional. Ju, essa é a Rafa, é uma madrinha da comunidade nossa aqui também. Você falou em Canadá, ela tá de lá. É mesmo? Que legal. No friozinho Então, aqui, Ai, que delícia, gente. Eu amo frio. Nossa, o Brasil é muito calor, não é? muito quente. Eu tava falando com ele assim que eu tava testando as funcionalidades aqui do Meet, né? Falei assim, já posso virar até aqui recruiter lá do Canadá, ó. Falar assim, ó, vou Com entrevistar certeza. você lê, eu pergunto, você responde. gente, se alguém estranhar essa mãozinha aqui, é meu filho, tá? Que tá aqui comigo. Ai, que Que gracinha. gracinha. Hoje eu acabei tendo que ficar com ele, que minha esposa teve uma emergência, mas filho, Não, faz parte. paternidade É, real aqui. é bom que ele vai virar o futuro ex. Isso aí. Vai aprender muito aqui. Boa noite, Bruna. Boa noite, gente. Tudo bem por aí, vocês? Tudo certo. Não tá bem. Bom, da última vez eu tentei gravar pelo OBS, tinha dado um probleminha, mas eu acho que agora tá funcionando. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir disponibilizar isso depois. Se não der, fica o gostinho de quero mais pra quem não assistiu. Vocês têm um grupo? Sim, temos uma comunidade no WhatsApp, por enquanto. Ah, legal. E depois expandir muito, a gente passa pro Telegram e aí vai adiante, né? Entendi. Bom, já são 8h02 e pra galera ir entrando, mas pra quem tá aqui eu apresentando aqui é a Juliana, como eu falei, é uma recrutadora que eu acho muito, muito boa no que ela faz. Uma das primeiras pessoas com que eu apliquei vagas Obrigada. no começo da minha carreira. Tá me deixando com E vergonha. o diferencial, de fato, dela é a questão do feedback. Isso me ajudou muito, muito. Não consegui vagas, né, que eu trabalhei com ela, mas o feedback dela, esse retorno, me ajudou muito na carreira. Então, é muito legal ter ela aqui, agradeço mais uma vez. E eu queria trazer um pouco do olhar do recrutador, de fato, pro júnior, né? Porque às vezes, quando a gente está lá começando como júnior, fica essa questão de que o recrutador não responde, ou uma resposta que não é tão interessante, e às vezes é aquilo que eu até comentei contigo mais cedo, parece que o recrutador é o inimigo do júnior, né? Mas na verdade A gente é a muito filosofia. atacado, né? Assim, a gente que é mal. Porque, assim, quem tá colocando a cara a tapa lá no LinkedIn somos nós, né? E quando. É um processo, é um subsistema. Quando a gente faz a nossa parte e a outra parte não faz, aí quem leva porrada é quem tá lá na frente. É o que acontece. Então, gratidão aí, Rodrigo. Muito obrigada. Que bom que os feedbacks, né, que a gente trocou ali fez sentido para você. Eu realmente fico muito grata. Eu acho que a minha missão, meu propósito, quando eu escolhi essa área, é exatamente essa.
Eu não queria ser mais uma recruta, eu queria ser alguém que fizesse a diferença, que entregasse feedback interessante para alguém, para o crescimento, né? Porque, como eu sempre falo, não existe candidato sem perfil, não existe o candidato ruim. Existe o candidato que, às vezes, não tem o perfil para aquela vaga. Gente, a gente vai dar o tempo de 5 minutos? Como que vai ser isso? Bom, já são 4 minutos. Eu pedi para já avaliar na comunidade para quem puder entrar, né? E como eu falei, está fazendo a versão gratuita ainda, então o meeting só dá 1 hora. Como eu vou disponibilizar depois, caso queira começar, fique à vontade, tá? Perfeito. Que o povo vai entrando devagar. Tá, eu vou compartilhar uma tela, é só para dar um direcionamento para a gente. Vocês estão conseguindo visualizar? Acho que deu erro aqui, né? Estamos sim, estamos visualizando sim. Estamos visualizando? Perfeito. Gente, boa noite novamente. Meu nome é Juliana Rosenberg, né? Então, o tema que o Rodrigo me convidou aí para falar um pouquinho para vocês é a visão do Tech Recruiter, né? Eu coloquei verdades e transparência. Eu sou uma pessoa muito sincera, muito honesta. Talvez a minha verdade, ela não vai ser a verdade absoluta, mas é a minha verdade. Então, eu espero que essa verdade possa mudar um pouco aí o mindset de vocês, o que acontece aqui por trás dos bastidores. Então, assim, quem sou eu, né? Como eu falei, meu nome é Juliana, eu tenho um cargo atual de gestora de RH na empresa, mas eu tenho 8 anos de carreira na área de RH, eu sou Tech Recruiter, então eu me posiciono muito como Tech Recruiter, né? Sou gestora de RH, então essa posição que eu tomo é interna na empresa, onde eu lidero uma equipe de 5 pessoas de Tech Recruiter, mais a área de departamento pessoal. Mas hoje, fora no mercado, eu tenho esse tech na veia, né? É o que eu amo fazer, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conhecer perfis. Eu costumo dizer que eu sou eu sou possessiva por talentos. Às vezes eu estou entrevistando um candidato, às vezes aquele candidato ele não está aderente para aquela vaga, mas eu olho para ele diferenciado. Então, assim, todo mundo, né, tem uma habilidade que vai atender para uma outra vaga. Então, eu digo que eu sempre tenho um olhar de águia. Eu estou entrevistando, vamos pensar que eu estou entrevistando a Jennifer, e aí eu olho para a Jennifer ela está falando coisas que não está aderente à vaga no momento, mas eu estou olhando para a Jennifer lá para uma futura vaga, para algo que vai surgir ainda. Então, eu sempre olho para o candidato de uma maneira diferente, né? Eu não sei se todos os recrutas têm essa. O meu time de Tech Recruiter foram pessoas que nunca trabalharam na área. Eu quis formar para que eles tivessem essa percepção, esse feeler, né, de olhar para pessoas não como mais um, mas olhasse para as pessoas como um talento, porque todo mundo tem habilidades interessantes. Então, falando um pouquinho da minha formação, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas, né, tenho um coach de carreira, né, ajuda pessoas a conquistar os seus objetivos através de pequenas metas, né? Sou analista comportamental, sou formada em Master em PNL, Programação Neurolinguística, e estudante de Neurociência e Desempenho Organizacional. Então, assim, sou apaixonada por gente e por comportamento. Então, o que nós vamos fazer hoje? Como que funciona o recrutamento? Às vezes, vocês que estão do outro lado, vocês não conseguem imaginar como que funciona isso. E por que eu quis compartilhar as etapas do processo? Até para vocês que estão entrando agora no mercado, até para vocês que estão buscando, né, ser assertivo ali na entrevista. Então, eu acho interessante vocês entenderem como que funciona o processo para que vocês já sentem na cadeira, né, como protagonista. Muitas das vezes, o candidato, ele senta na cadeira como se fosse o avaliado e ele se coloca menor do que o recrutador. Então, eu sempre falo para os meus tech recruiter, nós não somos maior e nem menor. Assim é o candidato, nós somos na mesma altura, no mesmo nível. Quando eu, candidato e tech recruiter, sento no mesmo nível, gera conexão, gera rapport, né? Que a gente fala muito na PNL, e onde eu consigo fazer com que você, William, Bruno, Jennifer, enfim, se sinta à vontade para poder você dar o melhor de mim. Às vezes, alguns recrutadores, eles crescem muito
e aí acaba encurralando o candidato, onde o candidato não consegue dar, né, a melhor resposta, trazer ali para a gente o que a gente precisa ouvir. Então, eu vou falar um pouquinho como que funciona o recrutamento ali por trás dos bastidores. Primeiro, a gente tem a abertura da vaga. Quem é a pessoa que faz a requisição da vaga? Normalmente, o cliente. Hoje, eu sou da empresa Global CIS, né? Somos uma empresa de soluções de TI. A gente contrata para a Wine, né? Que é uma empresa aqui do Espírito Santo. A Wine é uma empresa que tem lojas tanto no Brasil, tanto fora do Brasil. É um e-commerce. Na Wine, a gente contrata para UX Design, a gente contrata para Javas, a gente contrata para suporte de Java, a gente contrata para Vue.js, React Native, a gente contrata para React.js, nós contratamos para analista BI, engenheiro de dados. Essas são as vagas, né, que mais pedidas ali, que são as tecnologias da Wine. A gente contrata também para marketing, né, acabei não falando. E para a reserva do Rio de Janeiro, nós contratamos Node, nós contratamos React.js, React Native, .NET, nós contratamos analista BI, UX Design, UI Design, contratamos também CX, né? Deixa eu ver o que mais. Enfim, a gente tem uma gama de oportunidades. E temos outros clientes aqui no estado do Espírito Santo, em São Paulo e alguns clientes fora do Brasil. Mas eu falei desses dois, né? Tem a VIX também, que é um cliente gigantesco, que é o V1, que é um projeto milionário. A gente também contrata muito .NET, UX Design, UI. Contratamos React para a parte front, Angular, Vue. E contratamos React Native, enfim. E temos um monte aí que se eu falar, eu vou ficar a noite toda aqui. A gente tem aí 1 hora de live para poder a gente tirar ali um momento de perguntas para vocês. Então, quando essas pessoas... Aí, por que eu estou trazendo isso? A Global CIS é uma empresa de fábrica de software, né? Quando o cliente traz a abertura da vaga, ele faz assim, um cardápio de talentos. Eu brinco que o cliente ele não sabe, às vezes, o que ele está pedindo. Ele pede um cardápio de talentos. E eu falo assim, tá, ok. Tem 10 habilidades ali que a gente não vai encontrar. Por quê? Não existe o candidato perfeito. Existe o candidato mais aderente para a vaga. E vai sempre existir o candidato que tem 90%. Ele nunca vai ter 100%. E aí, quando eu falo cardápio de talentos, é a hora que aqui dentro dessa abertura, eu faço ali com o cliente, ele repensar aquilo que ele está pedindo. Então, dessas 10 tecnologias que ele pediu, ele vai pedir ali, sei lá, 5 mais importantes. O que é mais importante para você? O que não pode faltar no candidato? Ok. Ali o cliente ele já vem com a senioridade, né? Ele fala assim, ó, Juliana, eu quero um sênior, eu quero um pleno, dificilmente ele quer um júnior. E aí aquela sensação que vocês têm, né? Poxa, tudo bem, recruiter, o mercado está super aquecido. Por que não abre oportunidade para júniores? Porque não somos nós, né? A gente atende um pedido. Então, quando o cliente ele traz aquele contrato, aquele projeto ali na Global, ele fala assim, eu quero pleno e sênior. E aí a Global, ela tem o dever, nós como recruiter, a gente tem o dever de também falar para eles que os júniores são os melhores protagonistas. Por quê? Porque eu, por exemplo, tenho um case de sucesso dentro de casa. A minha equipe de Tech Recruiter são pessoas que estudaram psicologia, mas nunca trabalharam. E quando eu formo pessoas, quando eu treino pessoas, quando eu ensino a parte técnica e faço a moldagem do comportamental, eu tenho mais sucesso, eu tenho pessoas alinhadas com o meu fit cultural, eu tenho pessoas alinhadas com o propósito da empresa e eu tenho pessoas mais apaixonadas e tenho o gatilho do pertencimento. Porque quando eu faço isso, eu moldo aquele colaborador da maneira como a empresa quer. Mas o cliente quer pleno e sênior. Então, a gente, né, como Tech Recruiter, como gestor de RH, nós temos que quebrar as estruturas. O que é quebrar estruturas? Fazer com que o outro entenda a importância disso. Então, em alguns clientes, eles aceitam o nível júnior, tá? Mas já aconteceu, aí vem as verdades, já aconteceu
de eu trazer um candidato júnior com potencial e esse candidato ser aprovado ali pelo cliente como pleno. Juliana, como assim? Então você está enganando o cliente? Não, porque você se considerar júnior, às vezes, é você se rotulando. E eu falo que tem júniors que é muito mais pleno do que muitos plenos, né? Gente, eu estou me fazendo entender? Estou falando muito rápido? Tudo bem. Por enquanto Tá. tudo tranquilo. Sendo compreensível. Não, beleza, é porque às vezes eu falo muito rápido. Depois eu vou falar um pouquinho de perfil comportamental, vocês vão entender que é o presente que eu vou dar para vocês tirarem 10 nas entrevistas. Então, às vezes, eu pego um júnior que chega lá na entrevista, dá um show, é um júnior que nunca trabalhou, é um júnior que não tem experiência profissional, né, nem de freelance, mas é um júnior proativo. O que é o júnior proativo? É o cara que faz projeto pessoal, é o cara que estuda e tudo aquilo que ele estuda, ele aplica, e é o cara que, quando ele sentar, ele só vai entender o ecossistema da empresa e vai fazer acontecer. E eu já contratei muitos júniors como pleno e que fez show e que hoje são os nossos sênios dentro do cliente. Tá? Então é isso que acontece. Então vem ali a vaga, vem a coleta das informações da vaga, que é o cardápio de talentos, quando o cliente vem com 20 requisitos e a gente fala, opa, não é assim. Não existe candidato perfeito. Existe candidato que vai atender 80%, 90% da sua vaga, porque 100% não vai atender. Então, eles entendem aquilo e onde eu falo, o que é mais importante para você? Eles colocam. Vem a publicação da vaga, onde vocês veem a gente ali no LinkedIn publicando a vaga. Depois vem a captação no LinkedIn. O que é isso? Isso daqui é como a gente atua como headhunter. É quando nós vamos lá no privado, todo recruiter está de olho no LinkedIn. Então, o LinkedIn é o portfólio de vocês. Lá tem que estar... Eu falo que o seu currículo LinkedIn, ele é sua carta de petição. As pessoas, como nós, né, a gente tem que olhar para vocês lá no LinkedIn e sentir o desejo de contratar vocês. E como que eu faço isso, Juliana? Quando eu sou clara lá no sobre vocês, vocês colocam, né, o nome de vocês, no que vocês são formados, mas isso daí não tem peso, tá? A formação não tem peso. Aqui na Global CIS a gente fala que nós contratamos competência, nós contratamos o saber fazer e não a formação. Formação é mais um título. Então, nós temos o sobre nós, onde você vai colocar um pouco sobre vocês, vai falar quais são os projetos que vocês têm atuado, qual o conhecimento que vocês têm, qual ferramenta que vocês utilizam para a criação de interface, ferramentas de métrica. Vocês vão citar coisas técnicas, porque tem gente que conta muita história, né? Eu sou Juliana Rosenberg, tenho 37 anos, sou mãe. Ok, isso é importante, mas isso é mais para a gente alinhar fit cultural. Lá no LinkedIn tem que falar muito sobre você tecnicamente. A primeira coisa que a gente vai olhar, todo recruiter, técnica. Olhou técnica, depois vai olhar comportamento. Entendeu? Então, aqui, vocês têm que estar muito bem preparados. O seu LinkedIn, ele tem que estar muito atrativo. Para na hora que eu fazer uma pesquisa, porque Tech Recruiter tem 1 minuto para avaliar um LinkedIn. Colocou lá, palavra-chave, o X-Design, o LinkedIn vai trazer uma série de coisas. Quanto mais informação tiver no seu LinkedIn, mais você vai aparecer ali para mim nos rankings ali dos melhores do X-Design. Ju, mas eu sou júnior, nunca atuei. Como que eu faço isso? Colocando ali os projetos, o seu conhecimento, tudo que você tem aprendido e desenvolvido, ok? Agendamento de entrevista, né? Depois disso, a gente faz o bate-papo, faz a validação. O que é validação? Lembra do cardápio de talentos? E desse cardápio a gente pega os mais importantes? Então, ali, quando eu te assono no LinkedIn, eu faço uma validação mais ou menos do que você tem. Você apresentou para mim, aí vem o agendamento de entrevista com o Tech Recruiter. Tech Recruiter, hoje, a Global, né? Foi até um método criado por mim. Eu faço a entrevista Tech, a gente fala. A gente faz já perguntas direcionadas e gravamos o seu bate-papo para que o gestor assista e já visualize você como um potencial candidato. E como que é isso, Juliana? Nós fazemos perguntas para que você traga
com mais clareza. Porque antes, o que acontecia? O recruiter falava assim, ok, fale um pouquinho da sua carreira, como que você chegou, né, nessa área de UX design. Aí você falava, meu nome é Maria, eu moro com os meus pais, tenho uma filha, tô dando um exemplo, tá, gente? Tenho uma filha, eu gosto de ir na praia, eu gosto de ler livros, eu tenho estudado, e ponto. Você falou e não falou nada. Mas nada o quê? Nada que o gestor precisava ouvir e nada que a vaga exigia. Então, normalmente, quando a gente faz essas perguntas direcionadas, que são perguntas por gestão de competência, nós estamos fazendo isso para manipular a sua resposta. Juliana, como assim? Essa palavra manipular é forte, isso não é legal. É sim. Por quê? Porque eu, Juliana, como recruter 8 anos, eu percebi que eu tinha muitos candidatos júniores com potencial que sabia sentar e fazer, mas não sabia se vender. E aí eu criei um método do perguntas direcionadas, que é gestão por competência, para quando eu perguntar, você já ter a reação de me trazer aquilo que eu preciso que você fale para mim, tá? E aí, depois disso, né, que fez a entrevista com o Tech Recruiter, aí tem a entrevista com o gestor, que é a hora que a gente ali, todo Tech Recruiter, gente, não existe aquele, todo Tech Recruiter é vendedor do seu peixe, eu brinco. A gente vende mesmo, quando a gente sente ali a sinergia, a conexão, a gente sabe que a pessoa tem potencial, a gente está ali vendendo aquele candidato no bom sentido. Quando eu falo vendendo, eu estou dizendo assim, olha, o Rodrigo, ele é um júnior, mas o cara sabe isso, sabe aquilo, um cara proativo, a gente fala ali das qualidades comportamentais e utiliza isso como base para poder fazer o gestor assistir o seu vídeo ou querer te contratar, né? Dá certo e às vezes não dá certo. Por quê? Porque às vezes eu, Juliana, falo tão bem de você que eu consegui te deixar tão à vontade, mas quando você chega aqui na entrevista com o gestor, você trava, você não consegue trazer o que o gestor quer e aí é a hora que o processo não avança. Tá claro aqui, galera? Bem claro. Perfeito. Sim, tranquilo. E o que buscamos? Já falei um pouquinho, né, lá atrás. O que buscamos é competências técnicas, competências comportamentais. É isso que nós buscamos. Então, assim, tem o cardápio de talentos. Eu estou usando esse termo, mas é como se fosse, tá? Que são os requisitos da vaga. E aqui tem as competências comportamentais. Por quê? Primeira coisa que se olha no LinkedIn. Técnica. Viu técnica? Vem o bate-papo. O que é apurar no bate-papo? Técnica e comportamento. Exemplo. Teve muito ex-sênior, né, que a gente faz entrevista. Eu estou falando, gente, não estou citando o nome, mas eu quero ser transparente com vocês, até para vocês, no dia que vocês forem sênior, vocês nunca cometerem isso, tá? E aí, eu sou sênior. Aí eu acho assim, ok, a Juliana, Tech Recruiter, está querendo me contratar. Eu sou sênior, tá tudo certo, agora eu não preciso mais me vender mais, entendeu? Aí é a parte da competência comportamental. Aí o sênior faz assim, ó. Ele não olha para mim, me ignora, e eu falo, fale um pouquinho da sua carreira, qual a sua profissão, tá lá. Aí ele fala assim, tá aí no meu currículo, você não viu? Acontece, tá? Ok, estou aqui com o seu currículo. Mas tem como você falar um pouquinho da sua carreira, onde começou a sua trajetória, onde tudo começou, da onde que surgiu esse desejo, né, de ir para a área de UX? Ele fala, como você viu no meu currículo, eu era contador. Aí eu resolvi fazer a faculdade de UX. Tipo assim, um exemplo. Então, ele não gera sinergia, ele não fala olhando no olho, tá? O que é olhar no olho? Olhar para a câmera aqui, ó. Você tem que falar olhando para a câmera. Às vezes, não olha, tá assim, atende o telefone na hora da entrevista. Por quê? Porque ele é sênior e ele acha que não precisa vender o peixe dele. Então, a parte técnica, o cara me atende muito. Mas a parte comportamental, ele não me atende. Então, esse profissional, a Juliana, como Tech Recruiter, ela nem avança com o vídeo dele para o gestor. Por quê? Porque eu sei que lá ele não vai se dar bem com a equipe, ele não é um cara relacional,
ele normalmente não vai querer contribuir com o júnior quando o júnior precisar de ajuda, porque ele já está muito estrela, né, que a gente fala, está acima ali, e é onde ele não acha que a gente, enfim, a gente precisa dele, a gente tem que fazer a proposta, a gente tem que correr atrás dele. Então, esses dois aqui têm que andar juntos, ok? E aí eu peguei um pouquinho aqui de um exemplo, ó, vaga de design, né, de UI e UX. O que que eu peguei um exemplo da Wine, tá? O que que a Wine busca hoje? Ela busca esses requisitos aqui, ó. Mas antes de eu chegar nesses requisitos mais importantes, tinha um cardápio de talentos, ou seja, tinha mais de, sei lá, 20 coisas aqui. Fala, não, o que que é importante para você? O que que o cara precisa ter? Essa vaga aqui é um nível pleno, tá? Pleno para sempre. Então, aqui ele pediu, né, para a pessoa ter essa experiência. Quando eu vou fazer o processo seletivo, eu já verifico quem tem. Digamos que eu pergunte aí o William, fala, William, fale para mim sobre a sua experiência de UX. Aí ele vai falar, Juliana, eu conheço aqui a aplicação de Design System, construção de protótipos, mobile, eu tenho conhecimento de ferramentas de métrica, de usabilidade, e não conheço, e faço a parte da documentação das telas. Mas não conheço isso aqui, tal. Mas ele falou 4 coisas aqui. Eu levo ele para a entrevista. Por quê? Porque por mais que ele não sabe aqui, eu vou falar bem assim para ele, William, ok, você não sabe isso. Mas o que você tem estudado? Aí ele vai falar, eu tenho estudado isso, tenho pesquisado isso. Então, quando ele chegar na entrevista, ele não vai falar que sabe, mas ele vai falar assim, ó, meu nome é William, eu tenho experiência aí com design de telas para aplicativo, né? Tenho atuado. Juliana, eu nunca trabalhei, como que eu vou falar que eu tenho atuado? Mas eu presto serviço. Aí as pessoas falam, freelance. Não use essa palavra. Essa palavra desvaloriza vocês. Porque quando eu sou freelance, eu sou um prestador de serviço. E como a gente está falando de uma contratação Global CIS PJ, você dentro da Wine, você vai ser um prestador de serviço com rótulo Global CIS. Você vai ser Global CIS dentro da Wine, vamos pensar assim. E daí, por que você vai falar freelance? O freelance, ele é o cara que ele tem a mesma responsabilidade da mesma forma que um funcionário Global CIS. Por quê? Porque se eu contratar o Bruno Henrique, ele vai ter que sentar na cadeira e vai ter que resolver e vai ter que entregar. Mesmo que seja autônomo, mesmo que seja freelance. A palavra freelance, autônomo e prestador de serviço PJ, para mim, ela soa da mesma responsabilidade. Não é porque eu sou freelance que eu vou entregar qualquer coisa para o meu cliente, entendeu? Não é porque eu sou PJ que eu vou entregar melhor. Não, isso daí é só rótulos. Então, toda vez que você for falar de algum projeto que você tenha atuado como freelance, você fala assim, olha, eu tenho atuado aí no mercado como profissional PJ, né? E as minhas experiências nesses projetos, aí você cita, né, o que você sabe. Aquilo que você não sabe que a vaga está pedindo, você fala assim, e eu tenho estudado, né, um pouquinho ali sobre validação de telas em beta, eu tenho alguns mentores, igual o Rodrigo. O Rodrigo tem um projeto com vocês de ser o mentor de vocês. Então, use essa mentoria para agregar valor para vocês na hora da entrevista. Então, eu tenho estudado aí sobre aplicação de Design System, né? Tenho colocado em prática, mas profissionalmente falando, eu ainda não tenho. Mas eu tenho aí um mentor e tal. Então, vocês trazem o que vocês estão estudando e colocando em prática, nem que seja em projeto pessoal, ok? Quando a vaga pede diferencial, ela não está dizendo que é uma obrigação. Ela está dizendo que se você tiver, ok, é um lucro, é um diferencial. Então, Juliana, o que faz um candidato se destacar do outro? Exemplo, digamos que eu estou entrevistando a Rafaela, o Alex e o Luiz. O Alex, ele tem, sei lá, ele tem até aqui, ó, até a definição. Ele tem tudo isso aqui menos isso aqui. A Rafaela, ela tem 3 dessas aqui. Essas outras aqui ela tem que estudar. Aí o Luiz, ele tem dessas aqui todas, menos essas de cima, tá? E aí ele tem o diferencial.
que é a interpretação de uso de ferramentas de dados como o Google Analytics. É um diferencial. Mas, querendo ou não, ele tem 5 dessas e mais o diferencial. Quem vai ser aprovado, na opinião de vocês? Vocês são muito quietinhos, hein? Quem tem as principais atividades ali, quem atinge as principais atividades. Exatamente. Então, quando vocês ficarem aprovados no processo seletivo, não fiquem frustrados, não fiquem pensando que o problema é vocês. Acontece que existe isso daqui, e aí tem 5 candidatos, e desses 5 candidatos, sempre tem alguém que tem um ou mais, e às vezes pode ser que o cara tenha um diferencial. Então, isso vai se destacar. Mas digamos que o cara que tem um pouco mais disso daqui e o diferencial tem um comportamento, as habilidades comportamentais ruins, ele não vai passar, mesmo ele tendo isso daqui. Aí tem o William, que tem, sei lá, 4 desse daqui e não tem isso daqui, mas ele tem as habilidades comportamentais diferenciadas, que é a proatividade, que é o brilho no olho, que é o querer. Aí ele traz um monte de case que ele tem feito, que ele tem corrido atrás. Aí é isso daí que vai fazer pesar. Então, uma coisa, né, vai impactar na outra. Então, cada uma delas tem um contraste que vai fazer você ser aprovado no processo seletivo. E aí, como que a gente mede as habilidades comportamentais? Hoje, na Global, a gente não está aplicando mais testes. Por quê? Porque como eu tenho 8 anos de experiência na área, eu já consigo ter uma definição do perfil comportamental só do falar da pessoa. Então, na metodologia DISC, existe um teste que as empresas fazem. Pode ser que esses testes tenham nomes diferentes, mas tudo é a mesma coisa. Vai muito de quem implantou, enfim, do autor que criou, mas é a mesma coisa. Que tem um teste dominante, né, que é o dominância, que no Brasil a gente chama de executor. Tem aqui o perfil de cautela, que é o analista, e tem o perfil influência, que é os comunicadores, e tem um perfil estabilidade, que são os planejadores. Para a área de UX design, que são pessoas mais visuais, normalmente os perfis, eles estão aqui, ó. Tá? Eles estão muito voltados para o comunicador. Porque o comunicador, ele é muito visual, ele é criativo. Então, a maioria dos UX design que gosta de criação de tela, de interface, eles estão muito aqui. Rodrigo, fala para mim as 4 áreas da parte de UX design que tem. Rodrigo, tá aí? É para valer. As 4 áreas aí de UX. Por exemplo, tem a parte CX, né? Que a gente chama aí de guarda-chuva. Aham. Ok. Qual que é aquele que faz o de pesquisa? Esse daí. Então, vamos lá. Se eu falei para vocês que é muito comum a gente ver os comunicadores na parte de UX, para a área de pesquisa, normalmente a gente vai encontrar esse perfil aqui, ó. Aí, exemplo, vamos pensar, vamos alucinar aqui. Gosto de alucinar. Alucinar é aquilo que a gente quer ler mentes, né? Adivinhar coisas que a gente não sabe. Vamos fingir que o William, ele é um comunicador. E aí ele vem para uma vaga, né? Que é para pesquisa. Quando eu entrevisto o William, aí eu vejo o William comunicador, articulando, né? Liberdade, criatividade. Por quê? Porque ele é de relacionamento. Então, essa característica, ela pode ser boa, porque ela vai ter que estar ali na pesquisa, às vezes ter o contato ali com o cliente, vai ser muito bom. Mas, normalmente, para essa área, a gente costuma ver mais os analistas, que são os perfis mais processuais, que são os caras focados em qualidade, que são os caras mais estratégicos, assim, porque eles são do e se, mas e se acontecer aquilo? Eles estão lá na frente. A linha ponte futura do cérebro deles é lá na frente. Por quê? Porque eles estão lá no e se acontecer isso. É o cara mais pessimista, né? Que sempre acha que vai dar algo errado.
Então, para essa área mais analítica, tem que ser esse perfil aqui. Aí eu identifiquei que o William, ele é mais visual, ele é mais comunicador. Então, se eu tiver 2 vagas, eu vou reprovar ele para a área de pesquisa, tá? Tô alucinando, tá, gente? Não tô dizendo que o William é isso. É só alucinação. E aí, eu vou dizer, William, infelizmente, né, por essa vaga, quero te agradecer, você continua no meu banco de talentos, mas para a vaga de pesquisa, você não foi aprovado. O William vai falar assim, poxa, mas não entendi nada. Por quê? Porque eu olhei para o William e vi que ele está mais voltado para a vaga de UX, da criação, porque o William ele tem um perfil comunicador, e o comunicador, ele é criativo, ele é de tela, ele vai se motivar mais. Então, as empresas olham muito isso. Então, o seu perfil comportamental com a área que você está escolhendo vai fazer muito sentido se elas tiverem conexão, porque às vezes já aconteceu da gente contratar errado. Eu não sou analista comportamental, coloco um cara analista, pensa que eu falei, o cara analista, ele é pessimista, ele é processual, ele gosta de trabalhar atrás dos bastidores, ele não é muito do visual, assim, da criatividade, ele é mais racional, ele é totalmente racional. Quando eu coloco um cara desse, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a se desmotivar, o resultado dele vai ser medíocre, porque ele não está na zona de conforto. O fato dele de forçar a criatividade dele não vai ser algo muito bom, ele não vai performar tão bem. Então, isso tudo aqui interfere. Então, por isso que eu quis trazer um pouquinho aqui do que é os perfis, né? Que são os dominantes, que são focados em resultado. Os analistas são focados em precisão e assertividade, são os caras perfeccionistas, eles não erram, eles têm mania de conferir, reconferir, conferir, reconferir. Então, tudo que eles entregam é exato, né? Os influenciadores são de relacionamento, que busca relações, então é o cara que vai querer ter contato com o cliente, é o cara da liberdade, da criatividade. Os planejadores, eles são motivados por segurança e lealdade, eles buscam colaboração, eles gostam de trabalhar junto, eles são parecidíssimos com os analistas, normalmente esses 2 perfis aqui, eles têm um entrosamento muito bom, porque eles são perfeccionistas e focados em qualidade. Porém, esses 2 aqui são relacionais e esses aqui são racionais. Eles são mais focados em processos do que em pessoas. E aí, gente, o que eu coloquei aqui? Vamos testar perguntas, né? Abrir esse momento para perguntas, para dúvida, e gostaria de propor o desafio, Rodrigo, uma entrevista, uma demonstração de entrevista. Rodrigo, para eles perceberem como que seria uma entrevista de UX, entendeu? O que normalmente cai. Você topa o desafio? É surpresa, tá, gente? Eu nem avisei ele. O salário para júnior? Não, eu posso falar, então. Para a vaga de júnior, a gente paga entre 5,5, né? Tipo assim, de 5 a 5,5. Para pleno, normalmente... É porque a gente está no Espírito Santo, tá, gente? Tá todo mundo no Espírito Santo. Vocês são onde? Nem perguntei, né? Eu estou no Espírito Santo. Legal. Eu estou no Rio Grande do Sul. Então, não se assuste com os salários, porque às vezes pode impactar pela região. Aqui no Espírito Santo, normalmente é 4,5 a 5,5 júnior. Um pleno, ele varia aí de 5.800 a 6,5, tá? Podendo chegar até a 7. E um sênior varia de 8 a 9. Beleza? Esses são os valores. Isso também dependendo muito do cliente. Por exemplo, se o cliente estiver lá no Rio e a tabela dele for diferente, aí pode ter essa variação. Antes de começar com o Rodrigo, eu queria saber de vocês. Eu fiz realmente um conteúdo bem resumido, porque a gente tem 1 hora, mas tem alguém que tem alguma pergunta, alguma curiosidade para poder a gente falar aqui, responder? Uma pessoa que está procurando se especializar mais na parte de pesquisa, seria válido estudar mais sobre a parte estratégica do UX, como UX Strategy, as métricas de sucesso do aplicativo? Isso aí, é muito métricas, tá? A pessoa de pesquisa, ela realmente tem que ter o filler, né, que eles pedem. Por exemplo, às vezes o gestor fala assim, Juliana, eu quero alguém de UX, alguém que seja criativo, alguém mais de tela, alguém que olha,
até os detalhes, sabe, dos botões ali mais slim, mais assim. Quando ele fala de pesquisa, ele quer um cara, normalmente o perfil comportamental é um cara que fala pouco, tá? Mais na dele, mais observador, e o cara que trabalha muito com métricas, com as ferramentas ali de métricas, porque ele vai levantar ali os dados do cliente, porque ele é mais estratégico, ele vai trazer a melhoria, entendeu? Do que está acontecendo, sobre o comportamento do usuário, essas questões assim. Entendi. Alguém tem perguntas? Não? Estão tímidos demais, gente. Eu vou parar aqui de compartilhar. Juliana, Oi. é o Bruno falando. Ei, Bruno. Sobre portfólio, assim, como que vocês olham para portfólio na hora de observar um LinkedIn, por exemplo? Ah, legal. O portfólio também, normalmente, quando eu faço processo para o UX, eles nem pedem LinkedIn, eles pedem o seu portfólio mesmo, tá, Bruno? Fala assim, pede ele o portfólio dele. Aí, o que é o portfólio do UX? Os trabalhos que você fez. Juliana, mas eu nunca trabalhei. O que eu faço? Gente, eu falo assim, eu fiz isso na área de RH. Se ofereça até como voluntário, para você ter a experiência profissional. Poxa, mas eu tenho família, eu tenho trabalho, beleza, mas nem que seja freelance depois do horário, no final de semana. Faça freelance. Porque quando você começa a fazer freelance, participar de startup e pegar algumas demandas, você vai construindo o seu portfólio. Aí o portfólio normalmente são as telas dos projetos que você participou, entendeu? Entendi. O que você implantou de melhoria, o que aconteceu de resultado quando você implantou aquele projeto da empresa e o que aquilo impactou na vida do usuário. Entendeu? Mas sempre assim, as telas, as demonstrações, a estratégia e o resultado. Uma das coisas que eu sempre falo para os candidatos, quando você fazer a entrevista com o gestor, fale dos projetos que você tem atuado e o que aquilo causou positivamente para a empresa e para o usuário. Porque, às vezes, você participou de um projeto incrível que gerou receita para a empresa, né, e gerou melhoria. Porque quando eu faço a melhoria para o usuário, eu entendo o que o usuário precisa, né? Porque o site não está vendendo, porque o site, o cara tá... Vamos falar da reserva aqui um pouquinho. Eu pedi lá uma camisa personalizada pai e filho. E por que está vindo errado? Por que chega para o cliente errado? Aí manda trocar, devolve, vai de novo, né? Por quê? Então, são essas coisas, Bruno, que você tem que ficar atento. Por exemplo, o que essa parte faz? Ele entende quais são os gaps, né, que tem ali e o que ele pode fazer para poder melhorar a experiência do cliente. Boa. Entendeu? Então, toda entrevista que vocês fazerem, vocês têm que trazer isso. Olha, o projeto que eu mais me orgulho foi, sei lá, vamos fingir que você trabalhou na Global, né? Foi para a Global CIS, onde tinha uma situação de um cliente, que o cliente tinha um problema, que a mercadoria chegava errada, lá. Quando a gente foi entender, era o site, estava dando erro, era problema em código, quando foi entender, era o dev, que não tinha feito uma codificação lá atrás, do CEP, entendeu? Essas coisas. Aí você traz aquele fato, porque é gestão por competência. Como que funciona? É o CAR. É o contexto, ação e resultado. Se vocês querem ter sucesso nas entrevistas, você vai trazer o contexto, que é a história, a ação que você fez naquele projeto, né? O que você implantou e quais foram os resultados que você alcançou ali para a organização e para o usuário. Então, lembre dessa palavrinha, CAR. Esse é o segredo para você ter uma entrevista bem sucedida, ok? Obrigado. Mais perguntas? 8h42. Tem mais uma. Eu tenho um case de estudo hipotético, que seria sobre uma fintech financeira. Uhum. E como a gente não estava aplicando diretamente na empresa, a gente não teria como medir os resultados reais. Então, seria válido eu botar o que seria medido como resultado, caso ele fosse lançado, o produto? Por exemplo, eu valorizo isso, tá? Aí o Juliano está falando sempre dentro do meu filtro. O Luiz Gustavo, olha só que interessante. Já estou de olho no Luiz Gustavo. Ele não... Você tem experiência profissional, Luiz?
Só com o quesito de estudo que eu desenvolvi durante o curso. Olha que legal. Isso é uma proatividade. Gente, eu estou focando, colocando contraste no Luiz para vocês entenderem. Ele citou que ele fez um projeto através de estudo, ele não sabe o que geraria de resultado real, mas ele fez, né, uma proposta para uma empresa fictícia, correto? Isso. Ok. Como que eu faço isso, Juliana, para agregar valor na minha entrevista? Eu falo desse projeto, falo do que eu fiz, do que eu melhorei e os resultados. Foram alucinações? Foram, porque como ele não está na empresa, ele alucinou. Mas o fato dele ter criado uma solução para a empresa e quais os resultados que iria gerar para aquela empresa, ele consegue trazer com propriedade e autoridade na entrevista, fazendo com que o recrutador fale, meu Deus, esse é o cara. Entendeu? E ele não vai se colocar como pleno. Gente, nunca se venda como pleno. Se vocês são júnior, venda-se como júnior, mas júnior com autoridade. E não use isso. Eu sou júnior. Não, deixa o gestor avaliar vocês. Porque eu já falei para vocês. Eu trouxe júnior porque eu sabia que o cara era júnior. E o gestor falou assim, nossa, eu amei o candidato, traz aquele cara é tudo para mim. O gestor contratou como pleno, mas ele é um júnior. Aí, o que eu, Juliana, faço para te proteger? Venha como júnior e trabalhe como pleno. Mas, para te proteger, eu sempre jogo você como júnior. Por quê? Porque eu não quero que você senta na cadeira do pleno para chegar à responsabilidade de pleno e você se frustrar e achar que você não tem capacidade e que você tem que desistir dos seus sonhos, desistir da sua carreira porque você é ruim, porque a gente faz isso, né? A gente se maltrata. Eu falo que a gente dá a gente dá chibatada na gente. A gente fala assim, eu não presto, eu vou desistir, isso não é para mim, eu vou trabalhar no supermercado, porque isso não é para mim. Entendeu? Então, quando eu tenho consciência que eu preciso subir de escada em escada, eu vou sentar nessa cadeira, mas eu vou trabalhar como pleno. Como que é trabalhar como pleno? Não tenha medo de desafio. Eu sou júnior, hein? Não manda nada, não. Não, eu sou júnior, mas manda aí que eu quero estudar, eu quero fazer. Isso daí é brilho no olho. Entendeu, Luiz? Então, você pode trazer esse case com propriedade. Se perguntar, ok, é fictício, ok, você fala, você não está mentindo, mas você está trazendo uma realidade. Você fez, você trouxe a proposta e você trouxe quais os resultados que iria gerar com aquela ação. Então, você pode trazer com propriedade e autoridade. Deu para entender, gente? Alguém mais? Alex, você pergunta, Alex. Juliano, boa noite. Boa noite. Eu queria que você desse algumas dicas de como que a gente poderia se preparar para entrevistas ou aplicações muito longas, por exemplo, em sites como o Knobi, que tem, 9 etapas dentre ainda as questões que você tem que responder, às vezes fit cultural, ou até mesmo a aplicação que você apresentou agora há pouco, e muitas vezes demora um absurdo de tempo. Entendi. Vamos lá. Como vocês devem ficar assim, como que a Juliana, vou falar de fit cultural, vamos pensar assim, eu tenho um cliente, tá? Eu vou alucinar aqui, tá, gente, que eu não sei perfil de ninguém, mas eu vou fingir, tá? Vou chutar aqui. A Camila, ela tá muito quietinha. Eu vou julgar aqui, né? Vou alucinar que a Camila, ela é analista. Os analistas, eles ficam só ouvindo quietinho. Vou chutar aqui que o Alex também é. Ficou quietinho, esperando ali, aí eu perguntei e falou. Porque são pessoas da cautela. Só fala quando chama. Tô alucinando, tá, gente? Aí, vocês dois são extremamente organizados, extremamente perfeccionistas, extremamente preciso, gosta de, sabe, o alto padrão de qualidade de vocês é muito acima. Quando vocês, se for para entregar algo mal feito, param, não entregam. Vamos pensar que vocês são assim, tá? Vamos fingir. Daí eu estou contratando para um cliente que é o perfil lá do gestor. É um executor, o cara acelerado, gosta de velocidade, quer tudo para ontem, tá com pressa, manda entregar, vamos entregar o resultado. O cara que é focado em resultado, ele não é focado em detalhes, porque ele quer o resultado final.
tá? Estou falando de fit cultural, gente. Mas a empresa, normalmente, quando o gestor é assim, a empresa como um todo é assim. Tudo é para ontem, mudou tudo, gente, parou tudo, cancelou o projeto, Alex, vai para outro, Camila, vai para outro. Aí eu sabendo que o Alex e a Camila viram para mim na entrevista e falam assim, olha, eu sou uma pessoa, né, assim, o que você não... Qual a empresa que você não trabalharia? O Alex vira para mim e fala assim, Juliana, eu não trabalharia numa empresa desorganizada. Olha ele já me mostrando que isso para ele é o gatilho do quer saber? Estou indo embora. Não quero saber. Vou embora. Que zona, que bagunça, não quero. Ele falou isso para mim. Ele me contou um fato, né? Que ele trabalhava numa empresa, a empresa era desorganizada, a empresa mudava tudo, ele começava uma coisa. Por quê? Porque o analista, ele é do início, meio e fim. Entendeu? E por ele ser início, meio e fim, quando você fala para um cara que é analista, fala assim, ó, para tudo e começa outro, ele vai se estressando, porque ele valoriza o início da tarefa e o fim da tarefa. Gente, já está acabando. Meu Deus. Vai abrir outra sala? Meu Deus. Não, assim, eu quero ter... Eu não sou analista, não, mas eu quero terminar. Não tem nem opção. Ele não tem nem opção de dizer que não. Já vai abrindo. Mas eu não vou perder o raciocínio não, tá, Alex? Não, tem que fazer... Tá, beleza. Aí você manda aqui pra mim. Mas eu não vou perder o raciocínio não, tá, Alex? Tá aqui no gatilho pra te explicar. Voltamos. Ju, tu tá mutada. Beleza. Agora tá me ouvindo, né? Top. Sim. Então, Alex, aí você, né, um cara me contou um fato, né, que você trabalhava numa empresa onde as coisas mudavam muito rápido, que aquilo foi te estressando, lá. Então, você me trouxe um fato e a empresa, eu, Juliana, sei, você não sabe. Então, isso é fit cultural. Às vezes o Alex, ele é muito bom, eu tô doido querendo contratar o Alex, mas para o bem do Alex, eu falo bem assim, caramba, se eu colocar ele naquele cliente, ele vai surtar. Aí eu, Juliana, coloco você em banco de talentos e falo, quando abrir vaga lá na Wine, eu vou colocar ele lá, porque lá é mais organizado, entendeu? Isso é fit cultural. Aí eu trouxe só um exemplo. Então, dica de ouro. Por mais que, Juliana, eu preciso da oportunidade, eu nunca trabalhei, eu acho que eu toparia trabalhar numa empresa doida dessa, de repente eu até, né, eu preciso dessa experiência. Então, quando você for falar, se você quiser muito, que às vezes a gente se arrisca, eu já fiz muito isso, mas a gente não sobrevive, tá? Quando entra em conflito com quem nós somos, isso adoece a gente, então eu não recomendo. Por isso que eu falo, o recrutador e o candidato, ele é do mesmo tamanho. Não existe o recrutador maior, você menor, ou você maior, ou... Não existe, porque isso faz mal. Então, você está ali avaliando a proposta também. E sempre faça a pergunta, como que é trabalhar com vocês? Sempre faça, vocês podem fazer essa pergunta. Aí o cara vai falar, olha, Alex, aqui na Global é assim... a gente trabalha de seguinte maneira, a gente tem desafios, pode ser que final de semana a gente trabalhe, entendeu? Você pode fazer essa pergunta ao cliente, o cliente vai falar. Que às vezes a gente acha assim, não, só o recrutador que pode fazer pergunta, a gente não pode fazer, não, vocês podem fazer sim. No momento que terminou a entrevista, o cliente, ele tem que fazer essa abertura, mas se ele não fizer, digamos que ele não fez, tá, na correria, aí você pode falar, com licença, eu tenho uma curiosidade, eu posso fazer uma pergunta? Como que é trabalhar com vocês? Porque é a hora que vocês estão avaliando a proposta, entendeu? A outra pergunta que você fez sobre técnica, né? Sobre os testes. Sobre teste. Aí, eu não ficou claro para mim. Eu gostaria que você repetisse. O que você quer saber sobre teste? O que eu posso te ajudar? É porque tem uma fórmulas como o Knob tem uma imensidão de testes e cada
Para mim tá falhando. Vocês estão... Eu não... Fala de novo. Tá falhando a conexão. Tem uma infinidade de testes. É mais naquela questão da empresa, testes e também o período que demora para sair o resultado, ou até mesmo saber se você passou de fase ou boa. não. Nossa, pergunta sensacional. Isso daí me deixa doida. Exemplo, eu tenho alguns clientes que aplicam teste. Eu, Juliana, eu sou assim, Alex, tudo bem para você fazer um teste? Você vai fazer um teste. Eu falo bem assim para você, Alex, eu te dou 24 horas, porque o cliente me falou isso, né? 24 horas para você fazer o teste, ok. Aí o Alex foi lá, 24 horas, me entregou antes do prazo. Aí agora o Alex está esperando a resposta se o teste passou ou se não. O que acontece? Gente, pela minha vontade era assim, eu enviei o teste para o gestor para tudo que ele está fazendo e ele corrige, mas a verdade não é essa. Eu falei para vocês que eu conto a verdade. A verdade é assim, eu mando o teste para o gestor fica em reunião o dia inteiro, isso acontece até comigo, tá? Dia inteiro. Quando é 9 horas da noite eu mando assim, e aí, como foi o teste? Nossa, nem tive tempo, entendeu? Então, às vezes, a demora é por conta da agenda do gestor. E aí, às vezes, é o que eu também tenho debatido com o gestor, no bom sentido, né? Discussão sempre é bom. Eu falo assim, olha, tem certeza que você vai aplicar o teste no candidato? Porque se você não tiver tempo para corrigir os testes, isso vai ser mais um motivo na demora do retorno do feedback. Porque, para mim, fez o teste, corrigiu o teste, já faz a devolutiva. Mas aí eu fico dependendo da agenda do gestor, que às vezes é muito ocupado, não tem tempo, e aí ele vai corrigir só no final de semana e depois vai me entregar a resposta lá, aí se passa 1 semana até 7, 8 dias. Então, o que acontece é isso. Ju, eu gostaria de complementar rapidinho. Alex, tô no mercado há 5 anos, já fui freelancer, CLT, já fiz teste no Kenobi, Guppy, o que você imaginar, Brasil, Canadá, aqui então tem um monte dessas ferramentinhas que você tem que ficar fazendo currículo. Eu acredito que o perfil da empresa precisa ser analisado assim que você está aplicando para uma vaga. Então, quando você vê uma empresa que está te pedindo 8 testes, inglês, português, teste disso, teste daquilo... Mas já aconteceu isso? 8? Muitas vezes acontece. Não tem nada a ver. Assim, meu Deus. Essas empresas que pedem esses tipos de teste, principalmente utilizando o Kenobi, assim, você vê 8 testes, eu não preencho. Eu prefiro falar com a recrutadora que está recrutando para aquela vaga, mando meu portfólio, meu negócio, e ela internamente me indica para o gestor. Eu corto todos esses testes. Essas plataformas, elas servem para você filtrar alguns candidatos, mas é uma peneira. Então, assim, meu conselho, entre você investir o tempo em você conversar com um ser humano e você perder o seu tempo fazendo 20 testes, eu te indicaria você falar com um ser humano. Procura o gestor daquela vaga, fala com o gestor, explica para ele, olha, eu vi lá que tinha que fazer 20 mil testes, eu sei que eu sou júnior, estou começando e tudo mais, mas eu não vejo como é que um teste de português vai me avaliar para uma vaga se você não for UX Writer, eu não vejo como é que vai avaliar a sua capacidade técnica de você executar a sua função como UX, tá? Então, eu diria para você, se você viu 8 mil testes, desculpa, e você quer muito entrar naquela empresa, fala com o gestor, procura um ser humano, corta aquilo ali que eu acho que não faz o menor sentido, e eu, particularmente, até mesmo estando do outro lado, tá? Dentro da empresa e sabendo que a empresa usa o Kenobi, poucas foram as vezes que eu vi os gestores de RH prestando atenção nas pessoas que faziam todos os testes e tudo mais. Eu só me lembro de ter visto uma empresa que levava isso a sério. E eles tinham 3 testes. Era muito difícil de passar. Então, enfim, a gente tem nós temos a Guppy, né? Que é uma plataforma. Não sei se vocês... Alguém aqui já chegou a olhar o site da Global Cis, já me viu aí fazendo postagem no LinkedIn, falando, meu telefone é esse, me liga, agenda entrevista. Por que eu faço isso? Eu até fiz um vídeo falando sobre. Eu também não sou a favor, eu gosto da inteligência artificial para algumas coisas, mas para recrutar, eu prefiro o contato com o candidato. Eu não gosto. Porque o computador, uma das minhas resistências em colocar a Guppy na Global foi essa. E se você falar assim, Ju, você é gestora, você usa a ferramenta? Não. Eu só coloquei lá para trazer visibilidade profissional para a empresa. Por quê? Porque aquilo dali, para mim, atrapalha o meu contato. E eu sou aquela pessoa que eu
solto o meu celular mesmo e tá lá disponível para todo mundo, para o cara me acionar, nem que tá congestionado, mas eu quero falar com o cara, para eu cavar as estruturas, que é aquilo, descobrir o que tem atrás do Alex, quem é ele, para eu saber das suas habilidades, entendeu? Eu não tô, gente, me propagando, dizendo que eu sou a melhor recruiter, tá? Apesar que eu amo o que eu faço, eu acho que é isso que me faz me destacar, mas o fato de eu querer saber quem é a pessoa, isso me ajuda a vender, porque nós somos vendedores de peixe, eu falo assim, deixa que eu vendo seu peixe aqui dentro. Porque eu vou chegar para o gestor e falar, eu falei com um cara, e esse cara, eu tenho certeza, eu vou caçar uma vaga mesmo que não tenha, mas eu vou caçar e vou falar com o gestor. Por quê? Porque tem pessoas que é isso aí que a Rafaela falou. Te procurou, falou e mostrou, e aí mesmo que tenha um testezinho ali para validar, mas é um teste, agora 8 testes, assim, é muita doideira. Eu não sou a favor de processos muito burocráticos, não... porque a plataforma, ela é um computador, ela vai te vetar e eu não vou ter chance de conversar com você, então eu sou a favor de ir lá, chamar no WhatsApp, conversar. Eu sou dessas. Teve vagas que eu vi, Rafa e Júlio, pessoal, que tinha, sei lá, 12 etapas. 12 etapas, mais teste psicológico, teste de português, conhecimentos gerais, sabe? É um absurdo. E sem contar um TCC, né? Muitas delas não recebi devolutiva alguma. Estou esperando até hoje lá. Se você entrar lá no site da Global, você vai ver que não tem nada disso, porque eu mesmo fui contra. Quando falaram para implantar, eu falei, eu não vou colocar nada disso, porque isso atrapalha o candidato me achar. E eu fui o RH que levantei a bandeira e falei, não, eu não quero isso, porque isso atrapalha. Não é porque tá na moda que a gente tem que colocar um monte de coisa lá alienígena, né? Eu brinco que alienígena, gente, não é coisa de outro mundo. É Brasil, a gente precisa ser um processo mais humanizado, onde as pessoas têm esse contato. Cara, Rodrigo... um benchmark que eu gosto muito de falar é que a Meta, por exemplo, o antigo Facebook, tem 5 etapas de processo. As 3 primeiras tem muito contato humano, você tem um whiteboard e depois você tem uma entrevista final, que é a decisão. Se você chegou na 4ª, 5ª entrevista, não tem nada mais a ver com a sua capacidade técnica. Assim, eles já sabem de longe que você vai entrar. É uma questão de, eu só posso contratar um. Eu só tenho um salário para dar. Aí eu preciso escolher o melhor perfil, o melhor, assim, comportamento humano para aquela vaga, pessoa mais motivada, ou até mesmo... eu gosto de contar esse caso porque, às vezes, as pessoas acham que elas falham, né? Elas têm isso na cabeça. Eu falhei, eu fiz alguma coisa de errado. Uma vez uma amiga minha estava aplicando para uma vaga e entre ela e uma outra candidata, a diferença é que a outra candidata falava japonês e aquela empresa, por algum motivo, pesquisava muito coisas que vinham do Japão. E aí escolheram a outra candidata por uma coisa que não tinha nada a ver com os conhecimentos técnicos dela. Foi uma infelicidade do universo. E mesmo assim, é uma coisa que você tem como prever, né? Vou aprender japonês agora para poder entrar na vaga. É meio complicado. Mas eu também sou contra. Os dois avaliando. É do mesmo tamanho. Porque quando eu falo do tamanho, é exatamente isso. É você avaliando a vaga, e, né, a empresa, e a empresa avaliando você. É o mesmo direito. Então, assim, não se coloque menor. Venha sentado na cadeira game, né, que vocês têm, seguro, tranquilo, que passa. Agora, se ficar com medo e gaguejou, gente, não convence nenhum gestor, tá? Tem que treinar no espelho. A técnica do espelho funciona. Exatamente. E eu acho que a gente que está em transição de carreira, não sei se só eu senti isso, mas quando você vai começar a colocar as coisas, as informações nesses sites, sei lá, eu tenho 15 anos em outra carreira e eu não tenho experiência ainda nessa nova, então eu não sei ainda nem o que colocar, porque se eu colocar tudo da minha antiga carreira, as pessoas vão achar que eu quero vaga para aquela, não para UX, por exemplo. Então eles não te dão oportunidade de falar nada, sabe? Que você está buscando uma coisa nova e tal. Não te dá essa oportunidade, eu acho super difícil. Não, e Camila, e sabe o que é mais interessante?
Oi. Pode falar, alguém ia falar, eu interrompi. Alguém ia falar? Acho que não. E você sabe o que acontece, gente? Não vai chorar, não, mas o computador ele faz assim, ó. Quando você tem uma experiência que não tem nada a ver com a vaga, ele já existe uma inteligência, um código lá que ele veta. Você nem aparece para mim. Por isso que eu tenho umas vagas lá na GUP, mas se você olhar, vai estar 360 dias, um exemplo. Porque eu não tipo assim, lá eu futuco para me achar, entendeu? Eu vou lá onde o computador recusou e fico caçando ali. Mas normalmente eu coloco o meu WhatsApp. Por quê? Porque é isso aí que acontece. Ele não deixa você chegar. Ele não deixa você se aproximar de mim, entendeu? Aí tem muito recrutador que é muito metódico, que fica só ali na plataforma. Mas a plataforma, ela não libera tudo. Aí eu fico, às vezes, com a vaga muito tempo por eu não ser curiosa e querer escutar aquela pessoa que o computador diz que não tem nada a ver. Entendeu? Então, é isso que acontece. É uma realidade. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Legal. Exato. É isso mesmo. O LinkedIn funciona da mesma maneira, tá, gente? As palavras-chave têm que estar lá. Eu recomendo bastante vocês pesquisarem sites que fazem teste chamado ATS. Todos esses sistemas de aplicação, Goop, Kenobi, todos eles são ATS. O LinkedIn também é o ATS. Então é literalmente um sistema que faz o tracking de aplicantes para uma vaga. O ATS ele tem regras. Então, por exemplo, o tamanho da letra, preenchimentos normais de padrões de sistema, então ele consegue reconhecer título, nome da companhia, datas, links, inclusive link do seu LinkedIn, telefone, Gmail e todas essas coisas. Então, literalmente você vai aprender como o AI lê o seu currículo e daí você vai também aprender como construir o seu currículo de acordo com o que o AI consegue ler. Então, quanto mais vocês conseguirem masterizar isso, melhor para vocês. E aí vocês fazem diversos testes. Aí vocês tentam submeter de uma forma, submete de outra. O melhor formato, pelo que eu já testei, é o PDF. Acho que ele não fica atrás do Word. Muita gente gosta de utilizar o Word, é a mesma coisa de PDF. Mas realmente tem que entender certinho os padrões. E eles se atualizam, tá? A cada 6, 8 meses é bom pesquisar de novo. Depois joga lá no grupo para eles. Joga no grupo. Rodrigo, são vários. Tem alguns que são pagos. Isso aí. Vamos fazer, então, a simulação da entrevista, só para eles terem uma noção. Quando a gente faz quando a gente faz coach de carreira, né, a gente faz a simulação da entrevista com aquela pessoa até ela, e ali eu já vou entregando feedback para poder a pessoa ficar preparada, não tem? Para a entrevista. Eu vou simular aqui, gente, como se eu realmente estivesse fazendo aqui para poder com a vaga, tá? E o bebê? Tá dormindo? Tá certo. Então, vamos lá. Vamos para a ensinação. Fazer teatro agora. Rodrigo, prazer te conhecer. Meu nome é Juliana Rosenberg. Eu falo aqui da empresa Global C Soluções TI. Tudo bem com você? Rodrigo, a gente usa uma metodologia para gravar o bate-papo. Como que acontece? Nós gravamos o bate-papo, eu faço algumas perguntas direcionadas. A gente tem em média aí de 15 minutos no máximo, né? O ideal seria 10, para poder você responder as perguntas, né? É uma forma de você conseguir se destacar e o gestor assistir seu vídeo. Tudo bem? Você autoriza a gravação? Perfeito. Rodrigo, para começar, fale um pouquinho da sua carreira, onde nasceu essa vontade de ser UX design, onde tudo começou. Fica à vontade.
Vou cortar um pouquinho. Nunca fale pelo salário. Propósito, tá? Gente, a gente está fazendo a simulação aqui, é só para a gente aprender mesmo, tá? É uma área que me chamou atenção, né? E aí, como eu já era o iDesign, tá conectado com o meu propósito, veio o X, me apaixonei, e aí, consequentemente, eu quis fazer a transição. Porque senão fica parecendo que você quer só salário. Eu, Juliano, super entendi ele. Mas se o gestor assistir, ele fala, epa, esse cara só quer salário. Vai chegar aqui, com 3 meses, vai querer aumento do meu salário. Não fala isso. Continua. Uhum. Uhum. Perfeito. E qual foi o projeto, Rodrigo, que você tem atuado de maior complexidade, que você tem maior orgulho, né, de comentar? Fale um pouquinho para mim. No que você acredita, Rodrigo? No que você acredita? Entendi. Vamos cortar um pouquinho. Rapidinho, Rodrigo. Eu vou sempre te interromper para mostrar para eles. O Rodrigo falou naquilo que ele acredita. O Rodrigo, quando ele fala isso... Rodrigo, tudo bem com você ou dá devolutivo aqui? Porque tem coisa que eu vou falar que pode até causar um desconforto até em você, tá? Quando ele falou assim, no que eu acredito é uma causa. O homem, ele mata e morre por uma causa. E isso daí é o gatilho que ele tem. Se ele trabalhar numa empresa, digamos que eu estou fazendo um processo seletivo para ele para uma empresa que as pessoas é muito católica, o dono é muito católico, sabe? Tem cruz de todo lado, assim. E assim, gente, eu também sou igual ao Rodrigo, eu não tenho esse negócio de crença, acho que cada um tem a sua, mas vamos pensar que essa empresa que ele está entrando não tem essa maturidade espiritual, que cada um pode ter suas crenças, liberdade. Ali ele já me mostrou, né, que isso para ele seria um impasse, trabalhando em empresa que o dono fica, nossa, aí é evangélico, contrata não. E é um bandista, não quero não. Isso para ele ia fazer ele levantar a bandeira dele e falar assim, cara, não fico nessa empresa. Aqui eu já identifiquei que o fit cultural dele não está congruente com a empresa contratante. Entendeu? Continua, Rodrigo. Uhum. Aí eu mudaria essa fala dele. Eu falaria bem assim, ó, se você quiser ver o portfólio que está lá no meu LinkedIn, você pode dar uma olhada. Eu falaria assim, inclusive eu tenho um portfólio, eu posso compartilhar a tela? Isso é legal. Você impacta? Não, pode sim, claro. Porque é a hora que ele vai mostrar o que ele sabe fazer. Entendeu? Rodrigo, fala para mim, na parte de UX Design, quando você estudou, qual foi a disciplina que você mais gostou, mais se identificou? Pesquisa.
Legal. Olha o que o Rodrigo falou. Aí o Rodrigo tá vindo para uma vaga, né, de UX design, mas na área que não vai fazer pesquisa, que vai só ficar ali na criação de telas, né? Vamos pensar assim. Quando ele fala isso, ele meio que quebra rapó. Aí o gestor já desconectou. Ixi, aí o gestor já visualizou ele lá na área de pesquisa. Então, preste sempre atenção na vaga que você está se candidatando. Porque se você quer passar, mesmo sabendo que depois você vai migrar para a área que você mais gosta, você vai falar que gosta da matéria da vaga. Então, fica a dica aí para vocês. Perfeito. Eu vou avançar na outra pergunta, tá? Fala. Isso aí, entendeu? Mas às vezes a gente não percebe, e às vezes o candidato olha, mas na hora de falar, porque assim, ó, tem uma frase que eu ouvi, é muito real. Se as pessoas pensassem no que elas falam, elas não falariam o que falam hoje. Às vezes a gente está no piloto automático, o nosso cérebro faz isso. A gente fica ali, sabe, usando só 5% dele. E às vezes a nossa mente ela fala mais do que a gente realmente quer. Então, o que ele quer, o que ele ama, pesquisa, mas ele precisa da primeira oportunidade, né? Ele já decidiu que precisa entrar numa área da parte de UX, seja pesquisa, seja de CX, enfim, vamos pensar assim. Mas como ele quer muito, ele acessou o subconsciente, ele falou o que ele quer, mas ele não precisava falar o que ele quer, ele precisava falar para mim o que eu preciso ouvir. Entendeu? Porque ele decidiu, ele está aqui para a entrevista do gestor. Juliana, mas aí você está falando para me mentir. Não, você tem uma escolha. Quando você fala para a Juliana, eu quero essa vaga, eu quero a primeira oportunidade, você tem que vir para passar. Isso aí. Fez sentido para vocês, gente? Só para vocês entenderem. Galera, tá dormindo. Tá fazendo sentido. Ok. Fez sentido, sim, com certeza. Eu vou perguntar para ver se vocês estão entendendo. Ok. Quando eu pergunto o Rodrigo da rotina dele hoje, qual é a sua rotina hoje de como UX? Como pesquisa, enfim. Não, eu estou fazendo uma entrevista real. Fala a sua rotina hoje, o que é que você faz? Não é para inventar, não. Uhum. Perfeito. Olha o que eu perguntei a ele. Eu estou fazendo entrevista sobre gestão de competência. Aí ele falou do fluxo, como que é a rotina dele. Aí na minha vaga, nossa, igual aqui, perfeito. Ó, o gestor já gostou. Quanto mais ele fala coisas que faz sentido dentro da realidade do cenário da empresa, eu estou me conectando com ele. Nossa, esse cara aqui, ó, já está apaixonado do gestor, tá? Eu falo assim, pronto, apaixonou. Ok, Rodrigo. Aí ele pontuou ali a rotina dele, né? Fui, anotei. Como que você faz, Rodrigo, para fazer os levantamentos das dores ali, dos desejos do cliente? Como que você faz? Me fala o como agora, eu quero entender isso. Como que você utiliza qual recurso para fazer isso? Uhum. Perfeito. E quando você faz isso, você usa qual ferramenta de apoio? Uhum. Aí, digamos, vou inventar uma ferramenta aqui, tá? Digamos que a vaga está falando que precisa ter conhecimento em... Vamos fingir que é o Trello, né? Vamos fingir que é o Trello.
o Visage, enfim. Então, ele já disse que usa uma ferramenta que a vaga não pede. Isso também, né? Então, lembra da vaga, gente? Lá tá pedindo a ferramenta, conhecimento na metodologia ágil, sei lá, Kanban. Mas ele usa o Miro. Ele vai falar que usa o Miro, mas que também, em alguns momentos, ele tem ali atuado numa ferramenta semelhante ao Kanban. Porque ele já me trouxe... Porque quando você... Isso aí. Perfeito, é isso aí mesmo, entendeu? Se vender. Juliana, mas isso daí, Juliana, não sei. Aí tem pessoas, né, que é muito do perfil analista. Meu Deus, mas para mim mentir não é mentir, gente. Entenda uma coisa, se você não sentar naquela cadeira e vender o seu peixe para que você ganhe aquela oportunidade, é certo, Alex, que a Camila vai fazer, e ela vai fazer bonito e vai entrar e vai brilhar. Então, não entenda isso, gente, como se vocês estivessem, sabe, quebrando algum princípio. Não, vocês estão falando da realidade, porém, aquilo que vocês não sabem, vocês vão trazer a ferramenta que vocês utilizam, similar, falando um pouquinho daquela, para vocês conseguirem ali entrar. Porque se vocês sabem fazer uma coisa, isso é certo, é estudar e colocar o conhecimento de vocês em prática. Então, a oportunidade, ela precisa ser criada. E quem cria a oportunidade é quem? São vocês. A oportunidade no mercado está ali. Agora, eu vou criar a minha oportunidade. É o momento de eu entrar. E o momento de eu entrar é vendendo o seu peixe. O recruiter ajuda muito, mas vocês têm que ajudar também. Quais as ferramentas que você tem domínio, Rodrigo? Para fazer ali a edição, criação de interface, como que é isso? Uhum. Uhum. Legal. Para métricas, você usa o quê? Legal. Rodrigo, nesse projeto que você tem atuado, me conte uma situação que uma ação sua, foi uma ação que partiu, né? Você estava ali junto com a equipe e daí você viu ali uma situação muito complexa, desafiadora, e que uma ação sua foi fundamental para a empresa e que impactou ali resultado. O que aconteceu? Teve alguma situação assim? Tá. Eu vou melhorar a pergunta, tá, Rodrigo? A gente está aprendendo, hein? Me fale uma ação feita por você que impactou os resultados da empresa, aumentando a lucratividade. Uhum. Uhum. Legal. Essa pergunta eu quis o CAR, lembra do CAR? Eu queria que ele me contasse o contexto,
a ação que ele teve, o resultado que ele teve. Mas acontece, às vezes, a pessoa não ter isso. Aí o que isso demonstra na entrevista de gestão por competência? Demonstra que a pessoa ainda não tem a habilidade comportamental de resolver problemas, entendeu? E que tudo bem, isso não é um problema, porque a gente vai criar uma trilha de carreira ali para trazer aquela habilidade comportamental. Então, assim, quando a gente fala de pergunta aberta, eu estou querendo ouvir isso. O contexto, ação e resultado. Poxa, Juliana, mas eu não tenho. Por que você não tem? Aí eu vou falar por que você não tem. Porque, às vezes, eu estou sentado e eu só estou esperando a demanda chegar para mim. Mas o que eu faço como colaborador, saindo da cadeira e procurando entender quais são os problemas que tem para eu resolver? Então, isso é um comportamento que as empresas esperam. Entendeu? Então, mesmo que o Rodrigo ele esteja ali, tem um cara que está acima dele, ele não vai atropelar. Mas o fato dele pensar fora da caixinha, fora da curva, dele querer trazer a solução, dele pensar, não, peraí, gente, tá acontecendo isso aqui, não tá legal para o usuário, o que eu vou fazer? Não, vamos plantar assim. Ele trazer isso para o gestor, mesmo que o gestor fale não, isso daí não vai dar certo. Mas o comportamento dele vai ser visto por outras pessoas. Sim. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Exatamente. E esse perfil, gente, assim, normalmente não é o que as empresas têm buscado. Porque como a gente fala dessa área de velocidade, tudo mudando, tudo começa um projeto e acabou que dá alguma coisa e começa de novo, normalmente as pessoas mais dinâmicas são as que sobressaem, se destacam e acabam alcançando ali o cargo de liderança, tá? Aí a gente tem perguntas aqui, Rodrigo, para não ficar muito longo, de quais as metodologias ágeis que você tem trabalhado, né? Aí, por exemplo, a vaga pede Scrum, aí você fala que usa... Qual outra, gente? Tem a Kanban e tem uma outra, eu esqueci agora. Entendeu? Ele fala algo que não tem nada a ver. Então, assim, por mais que vocês não tenham a ferramenta que o anúncio pede, sempre dê uma estudada antes da entrevista, porque às vezes aquela ferramenta ela é semelhante à que você usa. E não é tão difícil, tá? E é isso, gente. Então, eu acho que eu quis mostrar um pouquinho, né, qual o objetivo das perguntas. Às vezes parece ser perguntas bobas, perguntas que não fazem sentido, mas toda pergunta, quem faz e utiliza a metodologia de gestão por competência está medindo alguma coisa. Então, sempre vai ser perguntas fechadas, de validação técnicas, e perguntas abertas para habilidades comportamentais, para saber como que você se comporta diante de um cenário. Eu vou te dar um feedback, aí o gestor não dá, aí ele fica bravo comigo. Mas eu fico bem assim, gente, ó, o gestor não me deu resposta não, mas em breve vou dar. Eu sou chata, assim, eu fico dando feedback assim, ó. É um risco, tá, que eu faço. Eu sempre mando o áudio, sempre faço alguma coisa, porque eu sou, gente, o tempo todo candidato, né? Sempre tem alguém batendo na nossa porta pra gente fazer entrevista. A gente sempre tem que pensar no outro. Mas é isso, gente. Eu acho que a minha parte, o que eu preparei foram, né, o que eu pude compartilhar isso. Muita coisa. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o lado do recruiter aqui por trás, porque a gente sofre do mesmo jeito que vocês. A gente fica muito bravo quando aquele candidato não foi aprovado e o gestor não dá um feedback claro. A gente tem que dar aquelas perguntas assim, ó, infelizmente, né, a vaga foi preenchida por outra pessoa, mas vou te manter em banco de talentos. E, de fato, nós mantemos. A gente não descarta. Beleza? Rodrigo, acho que deixa a galera dormir.
Não, eu que agradeço pelo convite. Sim. E não é. Isso aí. Isso aí. Isso aí, passa o meu contato para eles e, na medida que eles forem construindo o portfólio, você vai me mandando, porque às vezes surge vaga de júnior aqui dentro mesmo, né? A Global sempre contrata, às vezes o cliente que, né? Mas enfim, como eu falei, júnior é só um rótulo. Acho que o que vai fazer você se destacar é a proatividade mesmo. E Camila, você está fazendo transição de carreira de qual área? Eu sou da moda, na verdade. Eu sou designer de estampa na indústria têxtil. Ela tem cara de UX design, não tem? Eu acho que ela... Eu não sei, eu olho para você, tem tudo a ver. Que legal. Acho que vai dar sucesso aí, vai dar match. Amei, tomara. Vai dar certo. Mas é isso, gente, meu telefone, eu acho que o Rodrigo vai compartilhar, então, assim, quem tiver, pode, eu não tenho... E não é meu telefone comercial não, tá? Meu telefone pessoal. Virou comercial. Mas, assim, quem tiver portfólio pode passar. Surgindo vaga de júnior, eu tô aqui. E meu objetivo aqui é esse, tá? Todo o Tech Recruiter é interesseiro. Tô aqui só para olhar quem são os talentos aí pra gente fazer network, porque a nossa meta é fechar vaga. Então é isso. No LinkedIn também é bom vocês compartilhar vídeo das telas que vocês têm feito, fazer um vídeo explicando da proposta, igual o Bruno falou aí que tem um projeto de estudo. Bruno, apresenta ali no LinkedIn, faz um vídeo você gravando sua tela, qual foi a proposta. O tempo todo vocês têm que estar lá. Nem que seja assim, 2 vezes na semana vocês fazerem essa postagem. Eu acho interessante. Beleza? Então, tá bom, gente. Gente, foi o Bruno ou foi o Luiz que falou? Eu errei os nomes? Foi o Luiz. Foi o Luiz que falou do projeto. Ô, Luiz, desculpa. Eu vi a foto e falei, opa, errei o nome. Acontece. Mas é isso, tá? Quem faz aí os seus portfólios, usa lá o LinkedIn, gente. Tá todo mundo de olho lá. É lá que a gente fica vigiando o povo. Tá bom? Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.